Olá! Zacarias 8:16 diz o seguinte: Isto é o que vocês devem fazer. Digam a verdade uns aos outros. Em seus tribunais pronunciem sentenças justas, que conduzam à paz. Não tramem o mal uns contra os outros. Não se agradem de fazer juramentos falsos. Odeio todas essas coisas, diz o Senhor. Deus sempre nos alertou que andar num caminho de verdade é a melhor opção para cada um de nós. Não é nenhuma surpresa aquele que se identificou como o caminho, a verdade e a vida, Jesus Cristo, nos direcionar por esse caminho. Porque aquele que é um com o Pai, aquele que é amor, aquele que é verdade, ele ama a verdade, ele ama a honestidade. E isso é parte de quem Deus é. A gente vê tanta coisa errada que acontece no mundo hoje em dia e tem muita coisa ruim acontecendo hoje em dia justamente porque tem gente não só acreditando, mas espalhando muitas mentiras que levam pessoas a fazerem coisas ruins. Então não é tarde demais ainda não ainda é o fim. Nós ainda podemos continuar falando a mensagem de Deus e continuar levando essa mensagem da verdade. É claro que tem muita gente que não vai acreditar, é claro que tem muita gente que vai olhar isso que eu estou falando assim: ah, mas você é besta, você está falando isso, você é que está errado e eu que estou certo. Claro, mas nem é sobre isso que eu quero falar. Eu quero falar justamente sobre a honestidade, porque aqui quando Deus está falando sobre falar a verdade, Ele está dizendo, digam a verdade uns aos outros. Então nem estou falando sobre a verdade absoluta, só estava falando que é óbvio que é esse o caminho que Deus quer que a gente tome. Mas a verdade que Deus quer que a gente fale é muito mais casual, muito mais comum, muito mais pé no chão do que a gente está imaginando. É no dia a dia. É eu com você, você com seu amigo, é você com seus pais e com as pessoas que você ama. Uma vida de honestidade é uma vida melhor. Ah, você pode falar assim, mas tem certas situações que se eu for honesto, eu vou me dar mal. E tem muitas situações que se você falar assim, se eu for honesto eu vou me dar mal, muitas vezes você na realidade está pensando, se eu for grosseiro. Porque existem maneiras diferentes de você dizer a verdade. E tem muita gente que é grosseiro, que é rude, que é deselegante, que é agressivo com os outros e usa a desculpa de que só está falando a verdade. Só está falando a verdade. É verdade, não é? Tem gente que fofoca da vida dos outros e fala, não, o que eu estou falando é verdade. Então, quando você começa a usar esse negócio de verdade para querer justificar coisas ruins que você faz, você está pegando novamente, como o ser humano sempre faz, né? Algo que Deus criou bom e distorcendo. Então, não é isso que Deus quer que a gente faça. E quando o Senhor nos fala para levar uma vida de verdade, e aí Ele nos lembra sobre tribunais, sobre testemunhos, Ele está falando sobre honestidade. Leve uma vida honesta. Leve uma vida correta diante de Deus e das pessoas ao seu redor. Tente sempre fazer aquilo que é certo e ter uma vida transparente, uma vida em que você não se envergonha dela. Tente tirar da sua vida coisas que te fazem mentir, que fazem você falar assim, eu não vou contar isso para ninguém. Por que tem coisas na sua vida que você não quer que ninguém saiba? Talvez essas coisas não sejam boas. Então, viver uma vida de honestidade não é só falar a verdade como uma criança sem noção, falando na cara do outro, você é feio! Não é isso. Não é isso que é falar a verdade. Falar a verdade é viver uma vida de verdade. É ter palavras verdadeiras e agir na verdade. É não levar uma vida duas caras. É não viver numa máscara na frente dos outros e ser outra coisa em casa. Isso é que é viver na verdade. E quando Deus foca aqui na palavra, no testemunho, Ele realmente está focando nessa parte do dizer, das palavras. Porque as pessoas mentem muito.
As pessoas mentem muito na sua cara, mentem mesmo. E talvez a gente nem consiga se espantar mais, a gente só se espanta quando uma pessoa próxima de nós, uma pessoa que a gente não imaginaria que faria isso, faz isso. Mas não é curioso que uma coisa tão comum no mundo, quando é alguém próximo de nós que faz com a gente fica magoado, a gente acha ruim? Porque é ruim. E porque a gente acha que faz mal. Mas quando sou eu que faço, aí eu quero fingir que tudo bem. Mas quando alguém que eu amo faz isso comigo, é falso comigo, mente pra mim, eu acho terrível. E se a gente leva o princípio que Jesus nos ensinou de que nós temos que fazer ao outro o que nós queremos que seja feito a nós, então fica óbvio que a gente não deve fazer isso também. Vivam a vida de verdade, uma vida de honestidade. E pare de se colocar em situações em que você sente que tem que mentir para todo mundo. Para de viver uma vida onde você tem vergonha das coisas que você faz. Tira essas coisas da sua vida. Viva uma vida sem vergonha. Uma vida sem ter vergonha do que você faz, de quem você é. Porque se você tem vergonha de certas partes da sua vida, talvez esteja na hora de cortar essas partes fora e viver uma vida mais leve, mais simples, mais honesta com Deus. É sempre melhor. Então, bom dia, querido. Fique com Deus e fique na paz.